Inteligência artificial. Inteligência artificial é um tema que está dominando todos os debates atualmente, mas até alguns anos atrás, muitas pessoas até duvidavam que ela pudesse existir. Né? Muitas pessoas achavam que a inteligência era algo que estava ligado ao ser humano, à nossa alma. Né? Até é interessante que o Alan Turing, que foi o primeiro autor a propor até mesmo os computadores modernos e até a ideia que a gente tem atualmente de inteligência artificial, ele escreveu um artigo nos anos 50 tentando convencer as pessoas sobre a possibilidade da inteligência artificial, que ela poderia efetivamente existir. Né? E ele falava, olha, no dia que você tiver um computador que consegue enganar uma pessoa, fingindo que ele é uma pessoa e a outra pessoa reconhece que então ele está falando com uma pessoa e não com uma máquina, é o momento que a gente vai ter a inteligência artificial. Isso é o que fundamenta, por exemplo, toda essa experiência que as pessoas têm na internet de ficar fazendo aqueles testes de CAPTCHA. Né? Aqueles testes de CAPTCHA é um teste de Turing, é um teste justamente para saber se você consegue demonstrar que você é uma pessoa e não uma máquina. E aí, a partir desses debates, a gente começou a ter um melhor entendimento da inteligência artificial e ela passou primeiro a influenciar a arte. Né? Então a gente começou a ter vários filmes sobre inteligência artificial, a gente teve livros sobre inteligência artificial, os livros do Isaac Asimov sobre robôs principalmente, mas que no fundo era sobre inteligência artificial. Mas a realidade que a gente tem hoje é a realidade no qual essa ficção já se tornou uma realidade. Hoje em dia a gente não tem mais pessoas que duvidam da inteligência artificial. E agora o debate que a gente tem é como lidar com a inteligência artificial, como regular a inteligência artificial. E o que a gente vai debater hoje é justamente isso, né? Como que o direito pode ajudar na regulação da inteligência artificial. Então, para esse novo episódio sobre inteligência artificial, a gente vai contar aqui mais uma vez com a presença da Andressa Bissutti, que é advogada e professora de Direito Empresarial no IBMEC aqui em São Paulo, é também mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Harvard, e é a Head de Mídia e Entretenimento do Batista Luz, um escritório também aqui na cidade de São Paulo. Um prazer estar aqui com você novamente, Carlos. E eu sou Carlos Portugal Gouveia, sou professor e advogado, e esse aqui é o PG On Air. Então, no episódio de hoje, a gente vai tentar entender como que a inteligência artificial impacta na vida das pessoas e como que o direito eventualmente pode agir para tentar ajudar a resolver não só essas dúvidas, mas os problemas relacionados com a inteligência artificial no futuro. Então, dentro dessa lógica, acho que uma das principais questões que as pessoas discutem são as questões éticas relacionadas com a inteligência artificial. E elas são, de fato, muito complexas e podem atingir diversas áreas da vida. A gente discutiu no último episódio, por exemplo, um comentário da Andressa de que, quando a gente pensa no direito relacionado a novas tecnologias, e principalmente a inteligência artificial, ela vai impactar muitas áreas da vida, como, por exemplo, a saúde, as comunicações que as pessoas fazem, até os relacionamentos familiares. Então, dentro dessa lógica, quais são as principais preocupações com questões éticas que a gente pode ter em relação à inteligência artificial nesse momento, Andresa, com a evolução dessa tecnologia, como ela está hoje em dia? Eu acho que são vários, como você mesmo disse, mas ao meu ver, os principais pontos são relacionados à discriminação algorítmica. Por quê? Bom, a gente vive numa sociedade em que papéis de gênero, de relacionamento, enfim, questões sociais, são postas diariamente à prova. E esse tipo de discriminação acontece socialmente em diversos lugares. Algoritmos, muitas vezes, eles representam o que já acontece numa sociedade. Então, eles tendem a reproduzir discriminações que já acontecem fora do âmbito da inteligência artificial. Então, quando você pergunta para uma inteligência artificial, me mostra uma foto de um médico, chances são que vai vir um homem branco vestido como médico. Não vai vir uma mulher preta, homossexual, transgênera, não vai. Vai vir um homem branco representando esse papel. E isso não é um problema necessariamente da tecnologia em si, isso é um problema social relacionado à temática de discriminação que a tecnologia reproduz.
Porque ela é criada dentro desse cenário social que já tem esse problema. Então, ela vai reproduzir um problema que já existe. A mesma coisa de fakes que envolvem temas muito sérios como pornografia, estão ligados a mulheres. As fakes pornográficas são femininas, não são masculinas. Porque esse é um problema relacionado a como a mulher é vista socialmente. Então, a questão ética é como é que a gente não traz para a tecnologia problemas sociais presentes na nossa sociedade. E, ao meu ver, isso é muito mais complexo, porque a gente precisaria resolver o problema social antes de resolver o problema da tecnologia. Mas esse eu entendo que é o aspecto ético mais difícil de lidar, porque a partir do momento que a gente fica cada vez mais dependente desse tipo de tecnologia, esse tipo de discriminação pode aparecer cada vez mais. Sim. E acho que você trouxe um tema interessante, porque realmente uma das coisas que a gente tem mais debate atualmente é sobre as questões de discriminação algorítmica, né? Mas a verdade é que muitas vezes essa discriminação ela está na sociedade e a inteligência artificial é mais uma ferramenta que vai se relacionar com esse problema social maior que nós temos, né? Acho que um exemplo interessante foi justamente uma das primeiras experiências com bots que tinham capacidade de machine learning, né? Foi uma experiência da Microsoft que criou um bot para operar no antigo Twitter, né? Atual X. E o que aconteceu? A Microsoft, ela, em quase todos os rankings internacionais, ela está literalmente no primeiro lugar, né? Por exemplo, de ESG, de práticas de governança. Esse bot em particular, ele era um bot que, em tese, ele era todo diverso. Assim, ele tinha um nome que você não conseguia dizer muito se era homem, se era mulher. Até a carinha dele, assim, a imagem que aparecia, você também não conseguia muito identificar o gênero. Pela cor de pele, né, podia ser uma pessoa parda para padrões brasileiros, ou podia passar também por alguém nascido na Índia, né? Então a ideia deles era criar uma coisa meio que fosse assim, diversa por natureza, né? Só que o que aconteceu com esse bot em particular, ele foi atacado, né, por algumas, na época a gente chamava de trolls, né, os chamados trolls, que começaram a passar para essa ferramenta conteúdos nazistas, efetivamente, né? E uma questão de 24 horas, aquele bot, que era para ser um bot super fofinho, diverso e tudo, começou a fazer também comentários extremamente racistas, nazistas, efetivamente discriminatórios, né? E aí a gente vê que não é só aquela ideia de pensar, olha, a inteligência artificial ela vai, desde a sua origem, já partir de uma conduta que é derivada dos valores da pessoa que programou aquela ferramenta, né? Porque era até uma questão que eles falam que era o princípio da Ada Lovelace, né, que foi a primeira grande programadora, que ela falou, olha, ainda no século XIX, né, ela colocou um princípio segundo o qual, né, os computadores eles só poderiam fazer aquilo para o qual eles foram programados, né? Mas, como a gente viu depois de Turing, a gente também teve a pressuposição de que não, os computadores eles poderiam aprender eles próprios e se autoprogramarem, né? Então, teve o primeiro surgimento da ideia de machine learning, que hoje em dia a gente já sabe que é efetivamente uma realidade. Então, a gente tem uma dificuldade mesmo, que é entender que, em algum momento, as companhias que produzem esses softwares, elas vão tentar colocar esses guardrails éticos, né? Essas proteções éticas. Falar, olha, querido bot, querido robozinho, querida ferramenta de inteligência artificial, você tem que seguir nesse caminho, você tem que ter esses comportamentos. Só que o problema é que na interação social, eventualmente, ela pode achar uma forma de subverter esses guardrails, né? Então, as dificuldades éticas, elas acabam, em alguma maneira, sendo até reforçadas, né? São problemas sociais que já existiam, que acabam sendo reforçados pela tecnologia, né? E aí, essa questão, né, que a gente vê da necessidade de implementar os direitos humanos, não só na regulação dessas tecnologias, mas em outros aspectos da sociedade e tratar de determinadas coisas que, de repente, a gente estava meio deixando meio enterradas, escondidas ali, problemas escondidos dentro da sociedade. Eu concordo muito, e eu acho que um dos maiores erros que a gente tem quando a gente fala de regulação da tecnologia é ignorar, ou pelo menos deixar de lado, como você disse, que na real esses problemas são muito mais sérios, profundos,
e que a tecnologia é só uma parte pequena deles. E que se a gente não olhar para esses problemas, a tecnologia não, a gente não vai resolver via tecnologia também. Ela vai ser um espelho da nossa sociedade, ela vai refletir o que de fato existe. E é um erro de quem estuda a regulação de tecnologia não olhar o problema a fundo. Sim. É engraçado uma coisa também, que acho que é um exemplo disso, né? Que a inteligência artificial, ela fez com que muitas pessoas começassem a se preocupar com aquilo que a gente no direito chama de direitos da personalidade, né? Ou com a própria personalidade, ou a identidade das pessoas, né? Então, experiências como, por exemplo, o deepfake, essas ferramentas, né, que começaram a mexer com a nossa imagem, outras ferramentas que começaram a mexer com a nossa voz, começou a fazer com que as pessoas se preocupassem com a personalidade delas. Mas uma questão é, será que a gente já estava tão preocupado com esses direitos da personalidade antes? Né? Que exemplos existem, por exemplo, para demonstrar que, na verdade, isso era uma questão que talvez a sociedade não estava dando o valor que, eventualmente, ela merecia, né? Antes do surgimento dessas tecnologias? Eu adoro essa pergunta, mas para responder eu vou dar uns passos para trás. Eu gosto muito da história que quando, enfim, o cinema apareceu, as pessoas desmaiaram a primeira vez que viram cinema. Porque era uma coisa inconcebível você ver aquela imagem rodando e as pessoas lidando com aquilo. Quando elas olham para a mídia sintética e pensam em deepfake ou uma imagem delas sendo alteradas, é mais ou menos essa reação. A gente viu o vídeo, teve um professor de Harvard, o Matthias Rhys, que estudei filosofia da tecnologia em Harvard, e ele falava que o vídeo é transparente. Em que sentido? Quando eu olho um vídeo, é como se eu estivesse vendo o que está acontecendo ali. Então é transparente nesse aspecto. Só que primeiro que nunca foi transparente, né? Porque quem está gravando também consegue... A partir do momento de onde você está gravando, você consegue mudar a realidade, mas isso é outro ponto para outra conversa. Mas, pela primeira vez, a gente consegue editar o vídeo, editar a imagem das pessoas e colocar na boca delas palavras que elas nunca falaram. A primeira coisa que acontece aí é uma mudança do que a gente acreditava que era verdade ou não e o que é transparente ou não. E até então, as pessoas olhavam a imagem delas como algo inalterável, ou não, pelo menos não controlável por outras. Só que isso não era verdade. Porque até então, a gente já tinha Photoshop. A gente já tinha montagem, a gente já tinha realização de memes, a gente já tinha páginas de fofoca. E tudo isso sempre foi o uso de imagens de terceiros sem autorização prévia desses terceiros. A gente sempre viveu assim como sociedade. A diferença é que agora eles editam vídeo e áudio, mas foto sempre foi editada. Então eu não acho, quando falo assim, porque é um problema de direitos de personalidade, protegem contra isso. Eu tenho um pouco de dificuldade com esse argumento, porque na realidade não era assim que a gente vivia. A mudança é que agora estão editando vídeo e estão editando áudio. Mas isso é só um tipo de mídia. A gente antes editava foto. É o mesmo direito. O direito não mudou e é só um outro tipo de edição. É que a gente estava acostumado com a edição de foto. Quando a gente vê uma foto photoshopada... Ninguém olha pra essa foto e fala, nossa, que absurdo, como que chegamos nesse lugar? A gente sabe que isso existe e ninguém fica em choque. Agora a gente fica em choque com o vídeo. E quem me deu esse insight também foi em Harvard, foi a professora Tushnet. Ela falou pra mim, não é diferente de quando as pessoas escrevem uma história. Antes de existir foto, as pessoas contavam histórias e recriavam narrativas escrevendo. As pessoas imaginavam histórias. Mudou a mídia pra foto. Quando apareceu foto, todo mundo ficou chocado. E agora a gente tá no vídeo e áudio. Eu não tô minimizando os riscos sociais de alteração de áudio e vídeo. Eu acho que eles são muito reais. Mas por que eles são tão reais assim? Porque socialmente a gente não aprendeu ainda. Socialmente a gente ainda vê vídeo e áudio como transparente. Então os riscos são muito, muito reais. Porque as pessoas vão receber um áudio no WhatsApp e vão achar que é verdadeiro. As pessoas vão receber um vídeo e vão achar que é verdadeiro. E até as pessoas conseguirem explicar que aquele vídeo foi alterado e que aquela imagem não é delas, é difícil. Mas falar que a gente se preocupava com isso antes, ou que o que está acontecendo é muito novo, não, é uma mídia nova. Não é necessariamente algo novo. Sim. E é interessante porque a sociedade ela sempre teve essa dificuldade de identificar a verdade de uma forma coletiva, né? Então, a gente sempre dá os exemplos em aula de, por exemplo, o que aconteceu com a ascensão do nazismo,
né? Porque o nazismo ele percebeu a importância da comunicação social e começou, na verdade, a usar alguns códigos de comunicação social que eram códigos, por exemplo, que tinham sido utilizados no Império Romano. Então, desde a arquitetura, né, monumentalista, imitando, né, construções romanas, aquilo passava uma imagem, vendia uma ideia, né, que talvez não fosse efetivamente verdadeira, né? Eles chegaram até, não conseguiram usar, mas eles construíram um coliseu, né, para as reuniões do partido nazista. E também o partido nazista, em algum momento, distribuiu rádios para toda a população, gratuitamente. Por quê? Porque ele queria se comunicar com a população por meio de rádios. Então, a gente sabe, não só com base nas sociedades antigas, né, que já tinham essa forma de comunicação, quem já visitou o Coliseu em Roma sabe que ele era uma forma de propaganda, né? O que você ia ver quando você assistia o Coliseu? Você ia ver reproduções de batalhas, né? E às vezes você tinha alterações da verdade ali, você contava uma história de forma diferente e aquilo acaba se tornando a verdade, né? E o desenvolvimento da sociedade, seja dos mercados, né, que sempre a verdade sempre foi importante para os mercados, porque você precisa definir os preços e os preços precisam ser os mais próximos possível da verdade. Então os mercados, principalmente os mercados de capitais, eles dependem de alguma percepção ali do que seja ou não verdadeiro. A política, né, depende de uma percepção ali do que é verdadeiro, do que é falso também. Mas é uma dificuldade constante dentro da sociedade, né? Acho que as pessoas realmente ficaram mais chocadas agora porque pegou em uma coisa que a sociedade contemporânea tinha chegado num ponto em que acreditava que era uma fonte absoluta de verdade, que eram os vídeos. As pessoas achavam que os vídeos eram uma fonte absoluta de verdade. Então você podia, eventualmente, escrever um jornal com uma notícia falsa, ou você podia fazer um post na internet com uma notícia falsa. Você podia photoshopar uma imagem, mas um vídeo... Não, um vídeo representa a verdade. A gente assiste jogo de futebol e assiste o replay, e aí vendo o replay a gente vê se foi falta ou se não foi falta. Você tem um vídeo de denúncia de um político envolvido em um ato de corrupção e ele está ali com uma mala de dinheiro, você fala, culpado, aquilo ali é determinante. Agora a gente precisa aprender, né, que esses vídeos não serão mais uma prova cabal, né? A sociedade vai ter que aprender a lidar com isso e aprender que a busca pela verdade é uma coisa muito mais difícil do que se imagina, né? E alguma coisa, é até curioso, né? Nós que somos acadêmicos, a gente passou a se acostumar com a ideia que se estabeleceu já na ciência, né, principalmente no século passado com a teoria da relatividade, de que a verdade científica ela não existe. A verdade científica ela está em construção. O nosso papel enquanto acadêmicos é quebrar antigas verdades, né? Não significa que elas eram mentiras. Nenhuma proposição científica ela é uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta. E aí a questão é, será que toda a sociedade consegue lidar, né, com uma realidade social no qual não existem verdades absolutas, né? E aí é que a gente percebe que nesse tipo de situação, cada pessoa vai ter que ser o julgador de todos os atos de toda a sociedade, né? Toda a ética da sociedade ela não está mais, por assim dizer, transposta para instituições. Cada pessoa vai ter que, na prática, se colocar numa posição muito mais constante de exercer, né, um raciocínio ético, de uma análise ética do que eu estou fazendo naquele momento é ou não ético. Seja na hora de dar um like numa notícia ou de passar para frente uma notícia no WhatsApp, ou que você se comunica no WhatsApp, ou que você fala de comentários sobre outras pessoas. A cada momento a gente vai ter que exercer, né, esse questionamento ético, né? Se a gente está reproduzindo algum tipo de comportamento racista, ou se a gente está fazendo uma discriminação contra a mulher. E aí que eu acho que é muito difícil para a sociedade como um todo fazer isso, né? Porque coloca cada pessoa numa situação de muita, muita fragilidade, né? E muita ansiedade em relação à vida. Só que é aquela coisa que a gente fala, é quase como se você está colocando a pessoa mais próxima da verdade ao fazer isso, né? Ao tirar daquela pessoa todas aquelas crenças
que a pessoa tinha no passado, né? Mas é isso também, quanto mais próximo da verdade a gente está, mais próximo do perigo a gente se fragiliza mais e se coloca cada vez mais próximo do perigo. Mas trazendo essa discussão filosófica para algo mais concreto, um dos espaços, né, que até dentro do Brasil a gente está vendo o maior impacto direto da inteligência artificial é na publicidade, né? A gente tinha comentado já isso, alguns exemplos de publicidades que a gente teve no Brasil que deixaram as pessoas em alguma medida chocadas, né? E uma das coisas que ainda nos afetou, mas em breve vai nos afetar, é essa personalização da publicidade, personalização de anúncios, né? A gente já viu isso um pouquinho até na publicidade de campanhas eleitorais fora do Brasil, né? Então, você já estava tendo comícios nos quais você já tinha aquela ideia, né, de que o político ele fala um discurso para cada público, né? Só que você estava tendo isso, por exemplo, com hologramas e com discursos já pré-definidos, né, que eram construídos pela inteligência artificial para atingir de fato diferentes públicos, às vezes ao mesmo tempo, né? Então, nas horas ali antes da eleição, você tem um comício no país inteiro, então você tem um holograma, né? A gente viu acho que isso na Nova Zelândia, em alguns países, na Coreia, que já estava sendo utilizado. Então você tinha um comício ali nacional, onde você não estava tendo na verdade, transmissão de algo que estava acontecendo ao vivo. Você estava tendo uma projeção holográfica criada por inteligência artificial de um determinado político apresentando um discurso que era mais efetivo para cada pessoa. Então, no futuro próximo, a gente pode ter isso em relação à publicidade, né? Você vai ter as redes sociais fazendo um tipo de publicidade que vai falar diretamente para você, que vai parecer algo ao vivo, né? Você acha que esse tipo de situação ela precisa de uma regulação específica para que os riscos desse tipo de publicidade, que pode ser muito poderoso, acabem sendo mitigados de alguma forma? Eu acho que, bom, primeiro sobre o aspecto da publicidade eleitoral, da propaganda eleitoral, né, o TSE já proibiu esse tipo de situação no Brasil. Enfim, não sei se faz sentido proibir ou não, acho que é uma outra discussão, porque acho que é um outro cenário, mas eu entendo o racional de garantir que pelo menos o povo vê o político que está lá se candidatando na íntegra, né. Com publicidade comercial, eu acho que, até pensando no Conar numa lógica ética, na minha visão, eu trabalho com publicidade há muitos anos, eu entendo que publicidade ética é aquela que tem um artigo do Conar que eu gosto muito, eu uso muito nos meus votos, que ele não abusa da confiança do consumidor. Eu acho que é isso que deve pautar a decisão. Se a publicidade for construída de uma maneira que abusa da confiança do consumidor, e o consumidor olhando para aquilo e não entende o que ele está vivendo, acho que pode ser uma publicidade problemática. Mas isso não precisa ser só porque ela é personalizada, pode ser por diversas razões. Você pode abusar da confiança do consumidor de diversas maneiras. Mas você pode usar a inteligência artificial para isso. Então, eu acho que, por exemplo, o que acontece com publicidades claramente fraudulentas, usando mídia sintética, dando a entender que uma celebridade apoia um produto, sendo que ela não tem nada a ver com aquilo, isso abusa da confiança do consumidor de formas inimagináveis. Isso é totalmente antiético, inclusive publicidade enganosa, ilegal. Mas eu acho que esse é o jeito da gente olhar o consumidor. O consumidor tem que entender o que ele está vendo. Eu acho que quando eu falo sobre influenciador digital é a mesma coisa. Influenciador digital que, sem nenhuma inteligência artificial, chega lá e dá a entender que ele adora um produto, sendo que na realidade ele está sendo pago para falar daquele produto, ele está abusando da confiança do consumidor também. Não precisa de inteligência artificial para fazer isso. Então eu entendo que esse é o jeito da gente olhar o tema. Claro que é aberto, né? O que é abusar da confiança do consumidor. Mas quando você olha situações de abuso, eu estava pensando, eu tô no lugar, quando eu ensino esse tema para publicitários, eu falo o seguinte, que eles perguntam, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Eu falo assim, você sentado como consumidor, você entendeu o que está acontecendo? Se você me responder sim, você pode. Se você responder não, você não pode. Esquece que você é marqueteiro, pensa que você é publicitário. Desculpa, pensa que você é consumidor. Sem entender? Se você não entender, você está abusando da confiança do consumidor. Eu acho que esse é o jeito da gente olhar para o tema sem interromper o avanço da tecnologia, que é positivo, mas também se preocupando com o mercado consumidor. Acho que aquele exemplo, né, que é bastante comum, até faz parte
da tradição desse debate no direito constitucional norte-americano, que quando as pessoas faziam comentários sobre os produtos que eram muito exagerados, a ponto de qualquer pessoa percebia que ele era mentiroso, aquilo não necessariamente era uma propaganda enganosa. Exatamente. Né? Então, aqueles exageros, né, que é o chamado de puffing, né, que é você falar, temos no CUNAR também. Nós, uma lojinha pequena, né, fala assim, nós somos o melhor do mundo. Exato. Assim, todo mundo sabe que, sei lá, o seu pão, né, o meu pão francês é o melhor do mundo. Assim, todo mundo sabe que é quase uma brincadeira, né, não chega a ser uma mentira, uma tentativa de enganar o consumidor. Né? E o caso da Elis, que a gente citou mais cedo, ele foi arquivado. Tanto porque a família autorizou, mas também porque ele não abusava da confiança do consumidor. É óbvio que não é ela, porque é conhecimento notório de que ela faleceu e que ela está cantando com a filha na idade dela. Então nenhum consumidor teve a confiança abusada, porque é claro que aquilo não é real. Agora, se fosse num outro cenário, se fosse outro conteúdo, poderia abusar da confiança do consumidor. E a gente tem um resultado diferente. Então, acho que esse é o jeito da gente olhar para a publicidade de uma forma ética, com IA. E acho que o que as pessoas têm medo, né, é que, por exemplo, essa publicidade personalizada, que eventualmente seja feita com o uso de inteligência artificial para desenvolver um relacionamento com o consumidor ali muito individualizado, em algum momento está mexendo com as emoções da pessoa. E aí, né, a gente já teve muitas experiências com isso ao longo da história, né? Uma das formas mais clássicas de estelionato é as pessoas fingirem que têm um relacionamento amoroso com uma outra pessoa para realmente abusar desta confiança e, eventualmente, fazer com que a pessoa faça pagamentos, né, transfira recursos para esse suposto amante, mas aquilo sempre foi uma mentira, aquilo sempre foi uma enganação. Então as pessoas têm um pouco de medo, né, que isso aconteça em relação a esses entes virtuais, né, esses entes artificiais. Mas como a gente vê, a própria legislação já tratou disso, né? Isso até em algumas situações pode configurar um crime. Né? Você vai estar abusando da confiança para fazer com que a pessoa faça algo em seu favor. Exato. É um crime. E não né? só na publicidade, em diversos setores. E aí você mencionou um exemplo que acho que também é algo que as pessoas têm uma grande preocupação, né? Que é, eventualmente, o uso dessas ferramentas de deepfake para espalhar a desinformação. Mais uma vez, os exemplos vêm do direito eleitoral. Né? Nas últimas eleições, a gente teve um caso como esse, que era um deepfake utilizando até, se eu não me engano, era uma imagem do Jornal Nacional. Né? Parecia uma notícia do Jornal Nacional, mas ela era totalmente artificial. E aí a gente consegue perceber que isso tem um impacto muito negativo na política, né? Fica mais transparente assim, o impacto que isso tem. Mas, eventualmente, isso também tem um impacto negativo na publicidade, né? Na publicidade comercial, né? Que a gente falaria. Então, como é que você acha que a gente conseguiria regular isso de uma forma mais adequada ou tratar isso juridicamente de uma forma mais adequada? Bom, antes de falar isso, eu gosto muito desse tema, porque ele é um tema que vem sendo discutido mais ou menos desde 2018. E toda eleição é sempre uma grande crise. Ah, meu Deus, vai ter muito deepfake. E vai estragar o processo eleitoral e vai gerar o caos. Nunca de fato aconteceu. E a verdade é porque o tema que você falou um pouquinho mais cedo na discussão filosófica, que é as pessoas não precisam de vídeos falsos para acreditarem em mentiras. Um texto é suficiente. Uma pessoa real falando uma mentira é suficiente. Então eu não preciso de uma deepfake para gerar o caos, e a fake news acontece de outras maneiras também, mais baratas e tão eficientes tão quanto. Então, entender que o processo da desinformação é muito mais complexo do que apenas um vídeo sintético é muito importante para combater a desinformação. O vídeo sintético é uma parte muito importante. Mas se você focar só nela, você erra, porque eu tenho desinformação em toda a outra esfera. A segunda coisa que eu acho muito importante nesse debate é o seguinte, e é a mais difícil. Temos pessoas muito boas tentando entender como que eu descubro se um conteúdo é sintético ou não. E essas pessoas não conseguiram ainda descobrir. E pessoas assim, academia realmente sentada, mundial, tentando descobrir se um conteúdo é sintético ou não. O que acontece é que várias vezes elas falam assim, olha, provavelmente mas eu não consigo dizer com certeza que esse conteúdo é falso ou verdadeiro.
Uma coisa interessante que eles estão fazendo com a eleição é, por exemplo, áudio criou uma capacidade muito rápida de ser muito parecido com a realidade, mas até do que vídeo. E estão criando grandes bases de dados com vozes, por exemplo, de políticos, para conseguir bater o áudio que foi lançado com essas bases de dados. Então você treina a IA naquela voz para ver se o conteúdo é falso ou verdadeiro. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a regulação aqui ela vai ser difícil. Porque se a gente não tem aspectos técnicos para definir se um conteúdo é falso ou verdadeiro, por mais que eu crie uma regulação falando, se você cometer de informação, um conteúdo falso, você vai ser responsabilizado, eu vou ter uma dificuldade muito grande de implementar isso. Porque como é que eu vou conseguir provar que aquele conteúdo era falso? Então, aqui a gente tem que tomar o jeito, né, atual que a gente tem, considerando as dificuldades técnicas que nós temos, é realmente gerar o efeito. Então, assim, eu tô divulgando conteúdo falso, a pessoa que divulgou ser responsabilizada caso prove. Ou pornografia, a mesma coisa. Conteúdo que atinge a honra, a mesma coisa. Eu responsabilizo a pessoa pelo ato que ela gerou. Mas é sabendo que a gente vai ter dificuldade como sociedade ainda, porque a gente não consegue, de forma clara, saber se o conteúdo é ou não um conteúdo sinteticamente alterado. Sim. Ou criado. E como a gente viu nas pesquisas que a gente fez anteriormente do Tech Lab, né? Focando justamente em fake news, quais são as técnicas, né, para espalhar fake news e quais são as técnicas, por exemplo, de ataques virtuais, né, durante o período das eleições. Na pesquisa que a gente fez em 2022, o que a gente percebeu é que essas coisas não acontecem por acaso. Né? Não é uma pessoa sozinha em casa, nossa, que vai lá e montou uma imagenzinha. Não, aquilo é parte de uma rede, né? Tem toda uma metodologia, né, de como fazer aquilo eventualmente virtualizar. Então, em última instância, é como toda atividade criminal moderna, né? Você tem que atacar a rede, você tem que acabar as origens, você tem que atacar o financiamento dessas atividades, porque elas também não são baratas, né? Não são... porque é engraçado, né? Até os fake news, no geral, eles são feitos de uma forma para parecer que eles são espontâneos, que eles são mal feitos até em alguma maneira, né? A qualidade das imagens não tem uma beleza ali, não tem um tratamento de design, né? E parte disso é o que faz com que ela seja propagada, porque você está, na verdade, é uma arte de fazer com que aquilo não pareça um trabalho artístico. Foi uma pessoa de casa que fez, né? Foi alguém de casa que fez, ou seja, tudo isso é muito difícil de fazer e dificilmente isso acontece de uma maneira espontânea, né? Então você tem que realmente entender essa estrutura que está por trás e atacar essa estrutura que está por trás. E isso relaciona com o que a gente falou mais cedo também. Mais uma vez, a tecnologia ela não é a fonte de todos os problemas. Ela escancara problemas anteriores. E é um erro... Eu falo isso como pesquisadora da área. É um erro a gente tentar buscar a solução exclusivamente na tecnologia. Então, como é que eu resolvo o problema de mídia sintética relacionado à desinformação? Resolvendo desinformação, não é resolvendo mídia sintética, porque eu não vou resolver o problema inteiro com mídia sintética. Como é que eu resolvo pornografia e mídia sintética? Se preocupando em melhorar os direitos das mulheres e formas que as mulheres possam, em caso de violência sexual, responsabilizarem os responsáveis. Não é resolvendo o problema de mídia sintética. Então, entender que o problema ele é muito mais fundo é essencial para a gente lidar com a regulação de inteligência artificial. Sim. E um ponto que você trouxe, acho que é importante, que em algumas situações a gente vai precisar da tecnologia, ou seja, da própria inteligência artificial para combater os problemas criados pela própria inteligência artificial. Sim. E aí traz um tema da nossa própria pesquisa, né, que é como regular a inteligência artificial de forma que você também consiga desenvolver as ferramentas de inteligência artificial dentro, por exemplo, do nosso país como um mecanismo de desenvolvimento econômico e social. Porque sem ter o domínio da tecnologia, a gente não vai conseguir sequer controlar essa própria tecnologia para o futuro. Mas esse é um tema do nosso próximo episódio. Então, por hoje, queria agradecer muito, Andressa, a sua participação. Foi um prazer mais uma vez ter você aqui com a gente. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Muito obrigado a todos e a todos que assistiram a mais esse episódio do PG On Air. E se você gostou do conteúdo que a gente trouxe aqui hoje, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e aperta aqui o sininho também. E também, se você quiser mandar algum comentário, você pode olhar aqui na descrição do vídeo,
tem todas as nossas redes sociais, o YouTube, o LinkedIn, o Instagram e o Facebook. E vai ser um prazer poder comentar qualquer coisa que vocês tragam para a gente, novos temas, novas ideias de episódio. Então, esperamos vocês também aqui no PG On Air, no próximo episódio. Até lá!